negociação de preço. Negociação de preço é algo que você não tem como evitar. Se você está na sociedade em que a gente está, eventualmente você vai precisar estar conduzindo discussões envolvendo quanto você quer pagar e quanto o outro lado está disposto a oferecer. E a pergunta é, como você faz para poder explorar o máximo disso? Será que tem alguma técnica, alguma coisa que você precisa, na verdade, entender das nuances ali da discussão, para aí sim você garantir que no final, tanto você quanto a pessoa que esteja oferecendo aquele produto ou serviço saiam, digamos, ganhando? Qual que é o conceito daquele famoso ganha-ganha? Já que a gente fala tanto isso aos quatro ventos, mas será que a gente entende de fato o que isso representa na prática? Será que eu consigo determinar o que é um ganha-ganha se eu estou sempre querendo, na verdade, sair na vantagem? Como o nosso tema é fundamental em relação a como negociar preços, ou seja, uma transação comercial, se eu estou comprando, por exemplo, como eu consigo reduzi-lo, e se eu estou vendendo, como eu consigo mantê-lo, como eu consigo chegar no equilíbrio sobre isso, né? Primeira coisa é entender que em qualquer transação comercial existem dois elementos básicos: objeto e relacionamento. Objeto é aquilo que você espera como resultado da negociação. Tá? Se você, por exemplo, está comprando um carro, uma bicicleta, uma mesa, o objeto é aquilo. E se você, por exemplo, está vendendo, o objeto é o dinheiro do seu futuro comprador. Sempre vai existir objeto das duas partes, aquele que oferece e aquele que recebe. E o relacionamento? Relacionamento é, como o nome já diz, é a relação que você tem com a outra pessoa e que, se você pretende criar oportunidades de futuros negócios, você precisa também preservar esse lado. Porque não adianta você talvez focar em um e perder o outro. E quando a gente fala sobre objeto e relacionamento, olhando para aquele sketch tradicional de negociação, é muito difícil você conseguir ter o ápice dos dois. Ou seja, você sair fantasticamente bem no objeto e fantasticamente bem no relacionamento. A maioria procura chegar num meio termo, né? Naquele bem bolado. Vamos fazer aqui uma coisa: você reduz o preço dali, eu aumento o meu orçamento de cá e no final a gente chega num denominador comum. Pessoal, desculpa, isso não é um acordo ganha-ganha. Para aqueles que acham que esse bem bolado, esse é o famoso ganha-ganha, que ele reduziu dali, eu aumentei de cá e agora ele está satisfeito. Não, desculpa, você precisou ceder suas expectativas, do outro lado talvez de receber, você também precisou ceder suas expectativas de pagar, e aí agora você está aceitando a situação. E esse aceite, ele acaba acontecendo por conta de uma sensação, digamos, de equilíbrio. Falsa sensação de equilíbrio. Não que você foi bem, nem que ele foi bem, mas que os dois saíram mais ou menos. E a melhor, acho que, definição de você apresentar esse conceito de bem bolado, da gente chegar aqui no meio termo, é quando você, por exemplo, imagina o seguinte cenário: eu vou participar de algum evento, eu contrato um especialista em moda para definir meu figurino. E a gente combina e a gente concorda em tudo. Tudo que ele apresentou eu estou disposto a usar, a não ser o sapato. Ele acha que eu tenho que ir com um sapato preto, eu penso que o marrom vai ficar melhor. E a gente fica naquele impasse, e aí agora a gente vai fazer um meio termo. Eu vou com um pé preto e o outro marrom. Seria essa talvez a melhor definição do que significa esse bem bolado, esse meio do caminho. Então, da próxima vez que você estiver cedendo, né, no preço, dando desconto, ou do outro lado também fazendo algum tipo de ajuste no orçamento para chegar no meio do caminho, pense sempre nessa história, porque o meio do caminho, ele geralmente significa uma das partes, ou as duas, na verdade, cederem, e aí você cria uma falsa sensação de justiça. Ele está saindo perdendo de lá, eu estou perdendo daqui, e no final está tudo bem. Não precisa ser assim. A grande verdade é, por que você não consegue ter os dois de uma forma ótima? Eu acho que a grande verdade de você não conseguir é porque, se eu, por exemplo, forço muito o objeto, eu perco no relacionamento, e vice-versa. Vou dar um exemplo. Digamos que eu quero comprar uma bicicleta, a pessoa está pedindo lá R$1.000, e ela está desesperada pelo valor, e eu quero ganhar no objeto, ou seja, eu quero adquirir ele por um valor bem abaixo do que se pratica. Digamos que R$1.000 seria um valor razoável, tá? E eu ofereço 500, se você quiser 500, e a pessoa está tão desesperada pelo valor, porque ela precisa utilizá-lo para alguma outra coisa, que ela vai aceitar a minha oferta.
pela metade do que deveria ser pago. Ou seja, eu que estou comprando, eu ganhei no objeto. Adquiri uma bicicleta que vale R$1.000 por R$500. Mas eu perdi no relacionamento. Certamente aquela pessoa ela se sentiu explorada. Ela não vai querer voltar a fazer negócio comigo. E o contrário também pode ser verdade. O que significa? Por exemplo, digamos que eu esteja vendendo também alguma coisa por R$10.000 e eu estou querendo ganhar mercado, tem um cliente muito importante e que eu estou querendo fazer mais negócios com ele. Ele me pede algumas condições absurdas para entregar aquele produto, além de desconto e uma série de coisas. E eu, como eu estou querendo criar mais raízes ali no relacionamento e prosperar ali em futuros negócios, eu vou ceder no objeto. Eu, como vendedor, eu estou perdendo no objeto, atendendo aquilo que ele está me pedindo, que eu julgo talvez exploratório, para o quê? Ganhar no relacionamento. Então, no meu caso, por exemplo, eu ganhei no relacionamento e perdi no objeto. Essa relação também não é sustentável, por quê? Porque no longo prazo, a tendência vai ser o quê? Eu vou estar educando aquela pessoa que eu fiz essa transação de que eu sou totalmente flexível em relação ao que ele me pedir. E eu não vou estar demonstrando imparcialidade. Vai ser difícil depois você educar ele novamente de que uma transação ela precisa ser equilibrada e justa. Então, o que eu quero passar aqui hoje, pessoal? Uma forma bem prática e visual de como você pode lidar com negociações independentes do objeto e do relacionamento e você focar em uma terceira coisa chamada princípios. Inclusive, esse é o conceito utilizado pela Harvard Business School, a escola de direito da Harvard. Eu não concordo 100% com o que eles pregam, porque eu acredito que eles desprezam uma componente importante do ser humano chamado emoção. Eles vão muito para um aspecto imparcial, onde você consegue colocar preto no branco de uma forma direta, sem considerar que qualquer negociação envolve o ego, envolve as sensações que a pessoa tem do outro lado e isso vai afetar o resultado dela. Então, a minha abordagem aqui é uma variação, mas como eu falei, não seja um seguidor, seja um estudante. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Pesquise sobre como funcionam as negociações aplicadas pela Harvard Business School. Dê uma olhada no que eu vou apresentar aqui como uma variação que eu acho que funciona muito bem pelas empresas que eu já trabalhei na minha vida pessoal e chegue à sua própria conclusão. Eu quero apresentar isso de uma forma muito visual, tá? E a primeira coisa a saber, pessoal, é que para eu fugir desse objeto e relacionamento e voltar a princípios, eu preciso entender agora uma outra nuance sobre negociações, chamada posições e interesses. Tá? O que significa isso? Digamos que eu chegue numa concessionária de carro, e eu falo para o vendedor, olha, eu queria dar uma olhada nesse carro XYZ. Esse meu desejo, esse meu pedido, esse carro que eu estou querendo dar uma olhada, ele é a minha posição. O que significa posição? Posição numa negociação é algo fixo, declarado e óbvio. Do tipo, eu desejo esse carro e o vendedor ali, obviamente, deseja a venda. Isso não tem o que discutir. E se eu for seguir nessa linha, né, sobre o carro e a venda que ele deseja fazer, onde vai ficar, digamos, a nossa conversa restrita? As coisas relacionadas à posição. O que significa? Eu vou falar sobre desconto, eu vou falar sobre forma de pagamento, eu vou falar sobre financiamento, eu vou falar sobre outros carros que estão na mesma categoria, que valem menos, que valem mais. Eu vou voltar todas as minhas táticas para aquilo que está em cima da mesa. Ou seja, se eu sou o comprador, o carro, se eu sou o vendedor, o quanto ele está disposto a pagar. Pessoal, o grande problema disso é que eu crio uma restrição, eu restringo, na verdade, muito o cenário de atuação, de técnicas que você poderia estar utilizando em relação à negociação. Se eu fico ali limitado com o vendedor, discutindo quanto ele me dá de desconto, os itens adicionais que ele coloca no carro, é só isso que eu posso discutir. Aí entra um segundo fator. Se eu, por exemplo, sou um vendedor perspicaz, eu vou perguntar para ele, o que você pretende fazer com esse carro? Qual que é o objetivo? Me conta um pouco sobre a sua vida. Ah, não, a gente quer o carro porque a gente vai fazer vários passeios, eu preciso, né, levar aqui o
uma família, eu tenho bastante bagagem, etc. E eu, de tempo em tempo, também vou utilizar ele para o meu trabalho, vou precisar carregar aqui mercadorias e tal. Eu, sendo um vendedor, com essa informação nova, eu vou agora... Você já pensou nesse outro modelo aqui, o XPTO? Porque ele, dá uma olhada no espaço que ele tem, por exemplo, de bagagem e que tem essa parte traseira que ele é retrátil, você consegue aproveitar aqui para carregar mercadoria, se for o caso. Ele também é econômico, se você pretende fazer viagens. É claro que eu estou dando um exemplo simplista e geralmente os vendedores já estão até, digamos, treinados a fazer esse tipo de proposta, eles já evoluíram para isso. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que existe um mundo além daquele carro que eu estava discutindo inicialmente, que era o meu desejo inicial, e da venda que o vendedor está interessado em fazer naquele carro ali. Se a gente começa a explorar o que há por trás desses dois elementos, ou seja, o quanto eu estou disposto a pagar e o quanto aquele carro ali me atrai, eu começo a entender o real desejo por trás daquilo tudo. E isso, de fato, é o que interessa. Você não quer um carro. Você quer um instrumento de lazer, de condução, de transporte, de passeio, de ostentação. Isso é o que você deseja. Você quer passar talvez na rua e chamar a atenção do vizinho. São esses detalhes que, se você tiver capacidade de pescar, e veja, esse é o grande ponto. Esses detalhes, eles não são explícitos, eles são ocultos. E esses detalhes é o que, na verdade, reza qualquer negociação. E esse que a gente chama de interesse. Então, fazendo assim uma breve explanação entre um e outro, posições é aquilo que está explícito, óbvio, declarado, em cima da mesa. Se eu quero discutir sobre eles, eu vou falar sobre desconto, forma de pagamento, financiamento, itens adicionais, tudo relacionado ao que está na mesa. E cada um vai estar usando as suas armas de acordo com o que tem. Isso são posições. Interesses é o que está por trás de tudo isso. Ou seja, como que eu faço para descobrir o real desejo dele querer aquele carro, daquela bicicleta. Ele vai fazer o que com aquilo? Porque se eu tenho acesso a essa informação que hoje está oculta, eu consigo talvez propor algo para ele direcionado para aquele objetivo, onde ele vai talvez aumentar o quanto ele está disposto a pagar. Ele vai talvez até mudar o interesse dele e pensar em uma forma diferente de atender o seu objetivo. E assim como eu tenho os meus desejos de comprador, ele também tem os desejos dele de vendedor. Ele talvez queira ser o vendedor número 1 regional, e para isso ele poderia até chegar a margem dele a zero para poder ele conseguir ter volume de venda. E se eu começar a entender, por exemplo, o que aquele vendedor ele vislumbra com aquela venda, vender, claro, todo mundo quer vender, mas qual que é o real objetivo dele? E se eu começar a ressaltar o que aquela venda, os futuros negócios que podem surgir, porque eu vou estar trazendo pessoas, eu tenho conexões, eu tenho uma empresa, ele pode estar disposto também a sacrificar alguma coisa ali, entendendo que ele está enxergando o todo agora e não simplesmente aquela venda única. Esse é o grande ponto de qualquer negociação, pessoal. Então, se você está querendo chegar num modelo onde você consiga explorar ao máximo, eu quero apresentar aqui uma forma bem prática de você abordar a negociação sabendo que você está tirando o máximo dela. Então já estamos aqui no nosso quadrinho e eu gosto muito de trabalhar com matrizes. Eu acho que é uma maneira fácil e visual de você entender o ponto. Vou desenhar aqui uma matriz onde eu vou estar enxergando dois aspectos aqui, tá? Eu vou estar enxergando pequenas negociações e grandes negociações. E aqui eu vou estar enxergando negociações onde eu não tenho referência, sem referência. Sem referência que eu falo, se eu estou falando, aqui eu estou falando basicamente de preço, tá, pessoal? Existem vários tipos de negociações. Eu estou me limitando agora àquelas que restringem quando você está falando de preço. Aqui sem referência e aqui com referência, tá? Vamos lá, como é que funciona isso? Bom, quando eu estou tratando pequenas negociações, essa parte esquerda daqui da tela, eu não preciso descobrir os interesses que estão por trás. Se eu vou comprar, por exemplo, meia dúzia de pão na padaria, eu não tenho que descobrir ali qual que é o interesse do vendedor por trás do balcão em vender aqueles pães, porque seria muito dispêndio de energia à toa. E tudo é uma negociação. Qualquer coisa pode ser uma negociação. Até uma compra num bilhete, numa cabine de metrô, pode ser uma negociação, desde que eu queira tratar daquela forma.
Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, considerando que eu estou com uma negociação pequena e sem referência, pessoal, eu vou me basear primeiramente em posições, ou seja, aquilo que é declarado. Eu não vou precisar entrar no detalhe de coisas ocultas ou que estão, digamos, pairando, etc. Não, eu vou começar já baseado em o que está na mesa. Tá? Só que vamos entender uma coisa, algo básico que precisa ser feito aqui em qualquer uma delas, quando a gente fala sobre negociações de preço, chama-se target. Isso é para todas, tá? Quanto você está disposto a pagar? Isso você tem que ter definido antes até de você iniciar a negociação. Se eu já tenho isso daí claro, o que eu vou usar aqui, quando eu não tenho referência, pessoal, e quando não há uma referência de mercado, o que eu falo referência? Por exemplo, eu vou numa concessionária da Volkswagen e eu pego lá um T-Cross, por exemplo, que eu estou querendo comprar. Se eu digitar na internet valor T-Cross 2024, eu vou ter claramente o preço dele. Isso é uma referência. Mas se eu for, por exemplo, numa loja de antiguidade e eu vejo uma mesinha de centro que a pessoa está vendendo ali e que eu tenho N modelos como aquele de diversos tipos, aquilo não tem referência. E esse é o caso aqui que eu quero dar. Quando você não tem referência, você vai usar uma técnica chamada Ackermann, tá? Que eu vou colocar para vocês de uma forma bem simples aqui. Esses números que vocês estão vendo, 65, 20, 10, 5, é a minha recomendação de como você vai fazer para chegar no final. O grande segredo dessa técnica aqui para funcionar, que a gente chama de Ackermann, é você usar a deferência. Deferência significa você ter interesse genuíno pelo outro lado. Então, quando você for colocar, você tem quase que pedir desculpa e falar, olha, esse produto é excepcional, excelente. Outra regra, independente se a negociação é pequena e grande, não caia na besteira de querer depreciar o produto ou serviço para conseguir o desconto, para falar, olha, ele vale menos. Quando você faz isso, você toca naquele, digamos, veio emocional da pessoa, insinuando que ela está oferecendo algo de baixa qualidade. E aí você vai ter um grande problema depois para você reverter isso. Se ela se sente ofendida com isso, ela vai também querer descontar de outra forma e a negociação tende a não concretizar. Então, sempre elogie. Por mais até que não seja tão lá aquelas coisas, você deve falar, olha, o produto é excelente, mas eu tenho restrições orçamentárias. Essa é a ideia que você tem que apresentar. Então, aqui no Ackermann, você vai fazendo, começando com 65% do que você tem, daí você aumenta para 20%, depois você coloca para 10%, aumenta mais 10% e depois 5%. Perceba que os acréscimos e cada intervalo desse é do tipo, olha, o vendedor vai falar, cara, não dá, para mim não consigo, é muito difícil, tá muito fora do que a gente está oferecendo. Aí você volta, você pede desculpa, você fala, olha, tem uma restrição, aí você aumenta mais 20%, aí a pessoa fala, cara, ainda tá difícil, ela talvez reduza um pouco o preço, você volta mais 10%, por último mais 5%, coloque um valor quebrado para poder demonstrar que você está sendo realmente preciso no que você pode pagar. Como eu falei, é uma técnica extensa, aqui eu quero dar só algumas ideias de como você pode explorá-la, tá? Vamos falar sobre pequenas negociações com referência, ou seja, aquelas onde eu posso pesquisar na internet e pegar já ideias de preço. Eu também vou me basear em posições, ou seja, eu vou focar no produto que está ali, digamos uma bicicleta, tá? Uma pequena negociação. Só que agora, pessoal, eu vou utilizar critérios. O que significa critérios? Significa que eu vou olhar, e hoje a gente tem um instrumento fabuloso, né? Famoso celular, onde você pode imediatamente olhar, fazer uma pesquisa, e isso é uma ação legítima, e falar, cara, você está me falando que esse seu produto, ele vale, você está pedindo aqui R$1.000 nele, mas eu estou vendo parece ser o mesmo modelo de bicicleta, é isso? Aqui está R$820, qual que é a diferença dessa bicicleta para a sua que está aqui por R$1.000? É uma pergunta legítima, pessoal, você não está questionando a índole dele, se ele está querendo se beneficiar, você está simplesmente sendo autêntico e é uma coisa que qualquer um faria, né? Por que está tão diferente esse preço? E ele pode falar, olha, porque eu tenho ela aqui a pronta entrega e aí você tem que pedir, vai demorar tantos dias. É uma explicação também legítima, mas você precisa também reconhecer que você pode ter o direito de falar, olha, não quero pagar tanto para ter isso daqui de imediato, vou esperar então. Ou então, olha, você consegue chegar nesse valor e eu compro de você aqui e te dou a preferência? Você não está pedindo desconto,
você está apresentando referências. Essa é a melhor forma do que você ficar num leilão de desejos. Tipo, eu gostaria de pagar tanto, ele quer receber tanto e ganha quem tiver o maior desejo. Não, não é assim. Negociações não são baseadas nisso. Então, apresente uma referência e você vai demonstrar imparcialidade. Agora vamos falar sobre grandes negociações onde você não tem referência, pessoal. Quando você não tem referência e quando a negociação é grande, por exemplo, uma casa, um empreendimento, um negócio, agora eu vou precisar focar em interesses. Agora eu preciso buscar aquela informação oculta que de forma imediata ela não vai ser revelada e entender por que ele quer comprar essa casa. Qual que é o objetivo? Você vai mudar com a família? Você está querendo... Se eu sou vendedor, claro, né? Você está querendo, talvez, morar próximo do trabalho? Qual que é o seu grande objetivo? Se eu sou um corretor, por exemplo, de imóveis e estou oferecendo. Essas perguntas, elas vão facilitar eu entender o real objetivo, em vez de ficar perguntando o orçamento dele ali direto, qual que é o padrão da casa, porque isso são objetos, são coisas bem definidas, as famosas posições. E aqui, pessoal, o meu foco vai ser no objetivo dele, ou seja, como eu não tenho referência dessa grande negociação, eu preciso transformar isso em algo intangível, do tipo quanto que custa a satisfação da sua família em morar, por exemplo, num local próximo aqui de um lago ou de um rio, né? Quanto que você pagaria, por exemplo, para os seus filhos terem contato constante com a natureza e eles poderem aqui andar a cavalo? Eu vou começar a focar nos objetivos dele, porque não tem preço. Eu não consigo quantificar isso. Quanto custa a saúde da sua família, por exemplo? Não tem preço para isso. E isso vai facilitar eu chegar num valor e eu conseguir chegar no meu target, porque lembra, independente se é pequeno ou grande, eu tenho que ter um target. E quando eu estou falando de grandes negociações com referência, pessoal, meu foco também fica em interesses. Só que aqui, depois que eu descobrir os interesses dele, eu também vou usar critérios, assim como eu usei do outro lado. Eu vou começar a apresentar, olha, se esse é de fato o seu grande objetivo, né, por exemplo, morar próximo do trabalho, tem essa oferta aqui de imóvel, se eu sou, por exemplo, um corretor de imóveis, tá? E eu vou te mostrar aqui, olha, tá vendo esses outros? Olha a faixa de preço que eles estão aqui. Eu começo a trazer ele para a realidade, com base não no que eu acho que você deve pagar, mas com base no que o mercado pratica. Os critérios aqui, eles são baseados pelo mercado, tanto de um lado quanto do outro. Não é pelo quanto você pensa e quanto o outro pensa. Você sai dessa seara. Se vocês levarem essa ideia, pessoal, que eu passei aqui de uma forma bem resumida e sucinta para o dia a dia de vocês, a tendência é que você tenha um resultado fantástico e calculado em cima de qualquer tipo de negociação, do tipo, peraí, deixa eu ver que negociação é essa que a gente está falando aqui. Eu estou falando, por exemplo, de uma negociação grande, pequena, eu estou dizendo sobre algo que eu tenho referência tangível. Esse é seu grande objetivo, eu sei o quanto eu quero pagar, por quanto eu quero vender, eu tenho o meu target, claro. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos e conteúdos como esse, além de materiais, ferramentas e descritivos, tudo em uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Achou interessante? Então clica no link da descrição e faça já a sua inscrição no Clube dos 3% gratuitamente. Te vejo lá.